Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não sabe, eu também sou uma estudante de psicanálise e psicologia e eu estou aqui hoje para falar sobre saúde mental também e de um livro mais especificamente chamado Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Eu vou estar espelhando algumas informações na tela para vocês. Essa é a capa do livro. Mulheres que Amam Demais é um livro de uma norte-americana, uma psicóloga, que ela ajudou a espalhar para o mundo essa ideia da saúde emocional das mulheres que vivem em relacionamentos tóxicos. E hoje no Brasil e aqui mesmo na nossa cidade a gente viu altos índices aí nos últimos dias de relacionamentos tóxicos, de mulheres sendo agredidas, de violência doméstica. Então, o que leva a uma mulher se submeter a isso? Ou por que um relacionamento chega nesse nível? Porque você que está de fora não consegue compreender. E aí a gente também não pode julgar essas mulheres e falar qualquer coisa sem ter um conhecimento técnico, um conhecimento de como funciona essa personalidade, porque sim, existem personalidades que elas se cruzam e elas são como chave e fechadura. E aí você vai ver como, por exemplo, uma pessoa narcisista e uma pessoa com dependência emocional, elas são como chave e fechadura. E de repente ali, dois narcisistas também podem se relacionar, embora se matem, mas pode acontecer um narcisista ou um psicopata, ou outro tipo de personalidade como o border e um narcisista podem muito bem ali se conectar. E aí ela fala no prefácio que quando amar significa sofrer, estamos amando demais. Quando grande parte de nossa conversa com amigas, a gente mais é sobre ele, os problemas, os pensamentos, os sentimentos dele, aproximadamente todas as nossas frases se iniciam com ele, estamos amando demais. E aí ela não tá falando amar no sentido bom, ela tá falando realmente amar no sentido de obsessão, no sentido de que eu tô esquecendo de mim, de que eu não tô tendo uma autoanálise, de que eu não tô tendo um autoconhecimento, uma autocomiseração, sabe? Uma como é que eu posso falar? Uma empatia comigo mesmo, sabe? Eu não tô me colocando em primeiro lugar. E a gente sabe que todas as vezes que você não se coloca em primeiro lugar, você tá mais suscetível, sim, a sofrer em um relacionamento. E daí, esses relacionamentos, eles são feitos de dor. Eles são relacionamentos que causam muito dor, infelicidade e ferida nas pessoas. E o mais interessante é que essas mulheres que amam demais, elas foram criadas por pais muito ali que não davam atenção para elas, pais negligentes, pais narcisistas, ou mesmo até psicopata, quem sabe. E existem vários tipos de narcisistas. Outro dia eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Ou mães narcisistas mesmo, ou às vezes ela não tem nem a figura paterna ou a figura materna, o que faz com que ela não desenvolva a afetividade completa. E tudo isso vai causar sérios problemas lá na frente, lá no futuro dela, quando ela tiver um relacionamento com alguém. Então, a gente vai ver aí nesse próximo post, lá embaixo assim escrito: percebi pela primeira vez o fenômeno de amar demais como uma síndrome específica de ideias, sentimentos e comportamentos, após vários anos de aconselhamento a consumidores de álcool e de drogas. Tendo realizado milhares de entrevistas com viciados e suas famílias, fiz uma descoberta surpreendente. Das pacientes que entrevistei, algumas cresceram em famílias problemáticas, outras não. Mas seus parceiros quase sempre provieram de famílias com problemas sérios, nos quais experimentaram tensão e dor nas mais intensas que a normal. Então, não só essas mulheres vieram de famílias dolorosas, marcadas por negligência, por feridas emocionais, feridas paternas, como também o parceiro, a parceira vieram de situações também dolorosas. Então, isso faz com que uma pessoa fique agredindo a outra e isso não tenha um limite de fim. Por isso que é aconselhado a pessoa que vive um relacionamento tóxico até fazer uma terapia. E geralmente quando a pessoa sai de um relacionamento assim também, sai muito machucada, muito ferida. Então é preciso que a gente cuide e conheça, sim, mecanismos pra gente se proteger. Seja se o seu parceiro é narcisista, ou se ele é antissocial, porque as pessoas falam muito assim sobre personalidade antissocial, pensa que é aquela pessoa que é um serial killer e tal, e vai matar todo mundo. Não é isso. Também existem muito antissociais aí, psicopatas, que eles nunca vão ferir ninguém, vão viver em sociedade, que são os sociopatas.
E essas pessoas, no entanto, elas vão fazer emocionalmente muito mal para outras pessoas que têm, assim, um emocional mais sensível e também que passou por feridas ali durante a infância e não tem uma estabilidade emocional. E existem também personalidades melancólicas, personalidades fleumáticas. Existem 5 tipos de personalidades, na verdade. Então, cada uma delas vai ser afetada de uma forma e cada uma delas vai conseguir suportar o que é possível dentro daquela personalidade. Por isso que nem todas as pessoas combinam com você. E não é possível você ter um relacionamento com qualquer tipo de pessoa por causa da sua personalidade. Então, às vezes uma tal personalidade combina com a sua, às vezes não. Então, como eu disse, né, existem personalidades tóxicas, por exemplo, narcisistas, sociopatas podem ser muito tóxicos. Uma pessoa border pode ser tóxica para você também. Uma pessoa que se automutila como uma pessoa borderline, que é outra situação, outro tipo de personalidade também muito perigosa também, em certos momentos. Então, você tem que tomar muito cuidado. E também a gente pode até fazer um vídeo falando sobre esse tipo de personalidade aqui outro dia. E aí, o que ele fala mais aqui? Lutando para lidar, a autora do livro, lutando para lidar com os companheiros dependentes, essas parceiras conhecidas no campo do tratamento do alcoolismo como alcoólatras, inconscientemente recriavam e reviviam aspectos significativos da infância. Foi principalmente conhecendo esposas e namoradas de homens viciados, comecei a compreender a natureza de amar demais. Suas histórias pessoais revelaram a necessidade que tem de serem estoicas, o sentimento que expressaram no papel de salvadoras e ajudaram a esclarecer a profundidade de seu vício com relação a um homem que era, por sua vez, viciado em alguma coisa. Ficou claro que ambos os parceiros, nesses casais, precisavam de ajuda e que, na verdade, ambos estavam literalmente morrendo por causa do vício. Ele dos efeitos do abuso químico, ela dos efeitos de tensão excessiva. Então, aí, uma pessoa que convive com uma pessoa alcoólatra, nossa, tem que ter muita resiliência, muita paciência. É muito complicado, gente. Então, a pessoa também tendo uma dependência, uma codependência com uma pessoa assim, ela vai sofrer muito, porque um vício, gente, é muito difícil. E se for um vício em drogas, é mais difícil ainda. E aí a pessoa já tá ligada, muitas vezes a pessoa já tem filhos, já tem uma família. Então é muito difícil a pessoa se desligar daquele tipo de pessoa. E aí é quando começam a agressão verbal, a agressão física, a agressão psicológica, até mesmo chegar a uma violência doméstica grave aí. E a gente sabe que o Brasil é um país que acontece muita violência doméstica, muita agressão doméstica, inclusive muitas mulheres são estupradas pelo próprio marido, e isso é muito triste, é algo realmente muito lamentável, e a gente precisa conversar sobre isso, nós mulheres precisamos conversar sobre isso, e ter um diálogo mais aberto sobre isso nas escolas, ou na área da saúde, quem trabalha com saúde, quem trabalha com psicologia, nas igrejas. As pessoas precisam saber mais sobre esse assunto para realmente se abrir e falar sobre o que acontece e não permitir que isso aconteça consigo. E por mais que seja difícil você se desvincular daquela pessoa, mas mesmo que você não possa se desvincular, você precisa fazer uma terapia, você precisa procurar ajuda, seja de um pastor, seja de um psicólogo, ou de ambos, ou de um conselheiro espiritual, para que você consiga lidar com aquilo e sofrer menos, porque senão você vai passar a vida sendo ferida na expectativa de que aquela pessoa vá mudar, vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de se drogar. Então isso é muito complicado, porque nem sempre o outro ele vai corresponder às suas expectativas ou ele é obrigado a corresponder. Então tem muito disso também. E aí é por isso mesmo que antes de tudo, que eu falo com as minhas alunas muito, você precisa conhecer muito bem uma pessoa que você vai se relacionar, você precisa levar um tempo longo, anos para você conhecer, que não é assim. E hoje a gente sabe que tem muitas alunas, tem muitas meninas na nossa cidade aqui, que é interior do Amazonas, casando muito cedo, com 13, com 14, com 15, 16 anos. E nossa, isso torna mais suscetível ela a sofrer uma violência doméstica, porque ela realmente não sabe como funcionam esses mecanismos psicológicos, como lidar com outro, relacionamento. Realmente é muito complexo, não é algo simples assim de você aprender. Então, por isso que acontece a violência. Então, a gente precisa acordar para isso, precisa olhar também para as nossas meninas aí da nossa sociedade. Então, por isso que eu vim falar desse assunto. E já encerrando por aqui, eu espero que contribui aí com os conhecimentos de vocês. Então é isso, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!